Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia. Acordem, meninos. Acordem, acordem, meninas. Bom dia, Cássia. Bom dia. Tava pensando aqui agora, eu vou gravar aquela, quando a Ana Maria Braga fazendo o programa dela, né? Chama Bom dia, acorda! Vou colocar aqui para fazer todo mundo acordar. Sejam bem-vindos. Bom dia, nossa quarta-feira, viu? Aqui eu não vou falar nome, não, tá? São vários nomes, mas bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso dia. Ânimo, galera! Ânimo! Viu? Vamos dar prosseguimento aqui. E como eu falei com vocês lembram que eu dei para casa? Vocês lembram que eu falei que era para vocês estudarem um pouquinho que a gente estudou semana passada? Hã? Eu não esqueci, não. Que se não, eu vou começar com pergunta aqui hoje e quero ouvir e não vai poder só um responder não, viu? Para salvar a galera não. Eu quero que vocês respondam, tá? Independente aí, a gente organizar, mas para todo mundo poder falar um pouquinho. Eu quero ouvir a voz de vocês também, né? Vocês ficam muito caladinhos. Agora é sério, gente. Por quê? Eu comentei com você semana passada que realmente ia iniciar fazendo umas perguntinhas básicas, mas é mais para poder fixar mesmo, logicamente também ter a participação de vocês, porque vocês ficam muito quietinhos, mas para a gente poder iniciar a respeito do assunto da semana passada, e eu também fiz no finalzinho umas em relação à nossa matéria. Tá combinado? A matéria de hoje. Mesmo para ter a participação de vocês, para poder ter o envolvimento de vocês, tá certo? E isso também é importante, porque aí faz com que vocês possam, né, recordar um pouquinho do que a gente viu, poder falar um pouquinho sobre o que foi falado semana passada. Isso é bom que ajuda a gente a dar uma introdução ao nosso conteúdo hoje, tá bom? Então, olhem só, hoje nós vamos dar continuidade, né, a respeito da unidade 3, que é falando da resistência e reparo do nosso organismo. Deixa eu mudar aqui o meu pointer. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Aqui. Então, a gente vai dar continuidade. E como eu falei com vocês, vou aqui, eu elaborei, vocês vão ver que são perguntinhas básicas, tá? Simples, mas só para ajudar a gente a recordar um pouquinho e verificar, né? Para aqueles que fizeram para casa, que era ter estudado o que nós vimos semana passada, vocês vão ver que é moleza, tá bom? E quem ficou me devendo então para casa, faz favor de estudar redobrado, tá bom? É muito importante que vocês estudem depois para poder acompanhar, tá bom? Então vejamos. Eu vou colocar a primeira pergunta. Eu peço a vocês, por gentileza, não deem a resposta logo de cara, não. Dá um tempozinho para o colega pensar, tá bom? Então vamos, hein? Quero só ver. Eu quero ver a voz de vocês hoje. Bem, primeira questão. São características da resposta imune inata. Então, deixa eu aproveitar aqui e recordar vocês, né? Nós estamos estudando resposta imune inata e resposta imune adquirida. E nós vimos características, né, da resposta imune inata e da adquirida. Então, aqui, nessa questão, eu quis reafirmar com vocês principalmente conceitos corretos. Por isso que dá cinco alternativas, apenas uma errada, justamente para a gente fixar conceitos importantes e corretos em relação à resposta imune inata, tá bom? Então, vejam só, qual que é a única característica aqui que não se refere a uma resposta imune inata? Pense um minutinho, que eu já vou perguntar a vocês a resposta. E a gente vai combinar o seguinte: um que der a resposta agora, depois vai dar a bola para a vez para o outro, tá bom? Porque eu quero ouvir a voz do meu povo aqui, eu tô com saudade de vocês. Quem vai responder essa agora?
A letra E. Possui mecanismos de defesa para serem Ativados. Isso, Cássia, tá certinho. Por quê? Vou marcar aqui, essa é a resposta, né? Que é a resposta à pergunta, tá? Mas olhem só, vamos pensar. Resposta imune inata é aquela resposta imune do nosso organismo em que de fato ela não é específica, né? Lembra, foi quando eu falei, quer seja eu me machuque com um fiapo de madeira, ou eu caí da bicicleta, ralei e ali teve a presença de bactérias, ou seja, qualquer que seja o agravo, a resposta imune inata, ela vai ser a mesma, tá? Ela não é específica. Nós nascemos com ela. Inclusive, as barreiras, né, o nosso tegumento, o epitélio, ele é uma barreira física e que faz parte de uma resposta imune inata, tá? As nossas células que fagocitam, macrófagos, neutrófilos, nós nascemos com eles e eles atuam de uma maneira não específica frente a esses agravos que pertencem à resposta imune inata. De fato, nós não precisamos contato prévio para que ela ocorra, né? Eu não preciso de ter ali nada de contato anterior. Ela vai agir da mesma forma e ela é considerada a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, tudo isso daqui, ó, realmente está tudo certinho. A única questão que não se refere à resposta imune inata, porque ela de fato ela não possui mecanismos de defesa para serem ativados, já que ela age sempre da mesma forma. Isso daqui é uma característica da resposta imune adaptativa, tá? Então, isso daqui tá certinho. Cássia, é isso mesmo, tá? Então, deu certinho, tá bom? Eu vou pôr uma próxima questão para vocês. Ela também é super fácil, mas eu só peço, por gentileza, não respondam de cara, não, tá bom? Olhem só, questão 2. Após 3 a 5 dias da agressão tecidual e a persistência do quadro, inicia-se A. Resposta imune inata ou B. Resposta imune adquirida? B. Quem é que respondeu? Arthur. Ô, Arthur. B, é isso mesmo, uma resposta imune adquirida, tá? Então, por quê? É aquilo que nós vimos. Se eu tive uma lesão, né, um agravo tecidual, e isso se resolve, excelente, né? Se resolve de uma maneira rápida, eu tive minha resposta imune inata, que foi eficiente e que me garantiu ali uma situação adequada. Só um minutinho, gente, que eu respondo. Eu tô aqui, a Brenda me mandou uma mensagem pedindo que ela está aguardando eu deixar ela entrar na reunião. Porque eu permito todo mundo, já está todo mundo liberado. Deixa eu só ver aqui. Porque estão todos liberados. Ninguém precisa de me pedir permissão, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa dela aqui. Para mim nem aparece. Viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ela. Para ela tentar novamente. Só estou respondendo ela aqui, gente. Eu vou. Só um minutinho. Eu vou mandar um áudio para ser mais rapidinho para ela. Ei, Brenda, bom dia. Aqui nem aparece o seu nome para mim, Brenda. Estão todos liberados a entrar. Tente novamente, por favor. Tá bom? Abração para você. É porque tem uma maneira aqui que a gente coloca que libera todos que quiserem entrar. Eu não preciso ficar liberando, não, tá? Talvez seja alguma questão de conexão dela lá. Tá, gente? Isso vale para todos vocês. Desculpa, eu interferi aqui para ela poder, né, saber, enfim. Deixa eu voltar. Bem, então é aquilo que nós estávamos falando. Se a partir, né, de um intervalo de tempo, que eles estimam que cerca de dentro de 3 a 5 dias,
aquele agravo não se resolveu, o meu organismo agora vai agir de uma maneira mais específica, utilizando-se da resposta imune adquirida, tá bom? Vou à próxima questão, por favor. Pensem aí. Pensem, né? Porque ela é fácil, super fácil. Só que, às vezes, quando fala com o nome de célula, tem muita gente que às vezes confunde. Resposta imune inata, né? Que é o que a gente está falando, é aquela que é não específica, é aquela que vai ter, né, um mecanismo baseado em quais células, exceto uma. Pode falar? Pode? Quem é? Deixa eu ver aqui. Quem? É a Bia. Ei, Bia, pode falar sim, Bia. Bom Seria a dia. letra E? Certinho, Bia, certinho. É a letra E. Por quê? Porque os linfócitos B, eles vão transformar-se em plasmócitos e produzir anticorpos, né? E os anticorpos fazem parte da resposta imune adquirida, então tá certinho. Na imunidade inata, na verdade, eu montei essa pergunta olhando uma representação que eu pus na aula passada, que eu até comentei com vocês que eu tirei do livro do Abas, né, que é um livro de imunologia, onde lá coloca, né, que nós temos que a imunidade inata, ela tem as barreiras epiteliais, que é uma barreira mecânica, que é o nosso tegumento. Nós temos as células fagocitárias, macrófagos e neutrófilos, né, que agem nessa imunidade inata. Temos as células dendríticas são aquelas apresentadoras de antígenos, né? E nós temos as células natural killer, que são células que vão ajudar também a neutralizar as células que, porventura, tenham ali o antígeno, tá? E a única, então, que realmente não faz parte desse contexto, que são os linfócitos B, que são clássicos, né? Da resposta imune adquirida, tá bom? Bem, vamos para uma próxima. Também é muito fácil. Espere um pouquinho, deixa o colega só pensar. Olhem só. São características de uma resposta imune adaptativa, ou seja, aquela mediada por anticorpos, né? Qual que não é? Qual que é exceto? Pode falar? Quem vai falar ainda não falou, não? Vamos deixar quem não falou ainda. Letra Só. Ei, Belina, B de bola, isso, tá certinho, B de bola, tá? Isso. Eu tô fazendo assim, tá, gente? Que é para mais gente participar e pro povo acordar, porque eu sei que o pessoal fica aí bem no soninho, né? Na hora que a gente começa, pra gente poder esquentar. Hoje eu tô por conta de programa de televisão, né? Agora eu tô no esquenta. Olhem só. Então, olhem aqui. Melina falou, é isso mesmo. Por quê? A primeira linha de defesa é a resposta imune inata. A resposta imune adaptativa, ela tem como característica a diversidade e a especificidade, a característica da memória, tanto é que daqui 1, 2 anos, se eu entrar em contato com o mesmo antígeno, meu organismo tem condições de reconhecê-lo, e aquela característica da expansão clonal, onde os meus linfócitos começam a ter, né, uma expansão, uma nova produção de uma quantidade maior de células de defesa, tá bom? Então tá certinho, é isso mesmo. É B de bola, que é a única característica que não relaciona-se à adaptativa. Próxima questão. Olhem só, essa daí também é de completar, super fácil. Pensem aí bonitinho, super tranquilo. Sabemos que os anticorpos são fundamentais para garantir a defesa do corpo contra organismos patogênicos. Essas substâncias são produzidas pelos... Alguém não Marcos, souber, fala alguém mais que a gente responde. tá certo. Só aqui para me ver, quem é que produz os anticorpos?
Os linfócitos B, exatamente. Foi Marcos, né? Ei, Marcos, bom dia. Sim, isso mesmo. Inclusive, eu já tinha mencionado em questão passada, né? Os linfócitos B, eles vão transformar-se em plasmócitos e produzir os anticorpos. Isso mesmo, tá? B aqui, linfócitos B. Muito bem. Aqui, próxima questão. Após serem estimulados por antígenos, os linfócitos B sofrem maturação e diferenciam-se em. E eu já falei. Eu falei na questão anterior. Vamos ver se vocês estavam acordados. Ah, isso! É, Melina. É para ficar caladinha. Você já tinha ido, Melina? Isso mesmo, tá certinho. Os plasmócitos, né? Exatamente, certinho. Porque os linfócitos B de bola transformam-se em plasmócitos para produzir anticorpos, tá bom? Muito bem, isso mesmo. Próxima questão. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. É porque assim, aquela maneira que a gente tem de dar a introdução na aula passada e para a gente dar prosseguimento aqui. Questão 7. Essa eu achei bonitinha, na verdade, essa daí não foi eu que elaborei, não. Eu achei e coloquei aqui para vocês. Olhem só. Um coelho recebeu pela primeira vez a injeção de uma toxina bacteriana e manifestou a resposta imunitária produzindo a antitoxina, que é o anticorpo. Ou seja, a toxina é o antígeno e ele começou a produzir anticorpos. Se após certo tempo for aplicada uma segunda injeção da toxina do animal, ou seja, se daqui a um tempo injetar novamente o antígeno nele, espera-se que pensem bonitinho. Esse é um conceito clássico. Aqui, ó, acabou o desenhozinho ficando em cima. Não produza mais a antitoxina por estar imunizado, tá? Letras, pode falar? Quem que vai falar? Aline? Ei, Aline, pode sim. Qual que você acha? Letra C, produz a antitoxina mais rapidamente? Certíssimo, Aline, certíssimo. Isso mesmo, tá? Olhem só para a gente recordar. Nós vimos que na resposta imune adaptativa, a partir do momento que eu tenha um segundo contato com o antígeno, ele tende a ser mais rápido e mais eficiente. Então, a partir do momento, isso daqui numa situação, né, hipotética aqui do coelho, mas com qualquer indivíduo, né? A partir do momento que nós venhamos a entrar em contato com o antígeno pela segunda vez, já que o meu corpo produziu anticorpos, agora no próximo, né, nesse segundo contato, tudo será mais rápido. Pelo menos esse é o princípio básico, né? Se imaginar que eu sou um indivíduo saudável, com sistema imunológico atuante, ele tende a ser mais rápido, né? Justamente para aquilo que nós vimos semana passada, que na resposta imune adaptativa, a intenção é que, se eu entrar em contato com o antígeno novamente, isso não evita que eu não vá ter a doença, mas qual que é o princípio? Que a tendência é que eu não venha ficar tão doente, que eu não venha ter um quadro que evolua tanto, que, por exemplo, em casos específicos, né? Que eu não venha ter a necessidade de ser hospitalizada e muito menos evoluir para óbito. Então, essa é a tentativa, esse é o pressuposto, né? Que isso, então, é o que a gente verifica nessa questão aqui. Então, tá certinho, Aline, é isso mesmo, tá bom? Questão 8. E a última, se não me engano, tá? É a última. E só uma coisa, essa daqui a gente vai fazer juntos. Essa é a única que eu elaborei, mas na verdade é de um detalhe, são detalhes que eu quero recordar, vou aproveitar para recordar com vocês, e que é meio detalhe, tá? Então eu acho que talvez de todas essa seja a mais difícil, porque ela exige de fato você fixar, tá bom? Eu vou dar um tempinho só para vocês lerem, mas depois a gente vai fazer juntos, tá bom?
porque senão parece pegadinha só para vocês errarem, e não é esse o objetivo, não. Então, olhem só, as imunoglobulinas são as principais moléculas efetoras da imunidade humoral. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando livres no plasma, são denominadas imunoglobulinas. Quando elas estão associadas ao antígeno, são denominadas de anticorpos. A respeito da classe humoral, assinale a opção correta. Eu quero aqui que vocês se recordem que eu mostrei para vocês que as imunoglobulinas, né, ou anticorpos, elas são classificadas em 5 classes. Lembram que eu mostrei IgA, IgG, IgM, IgD e IgE. E aí, eu não sei se vocês se recordam, eu mostrei para vocês que são 2 quadros, onde vem características, se elas são monômeros, pentâmeros, enfim, que é a característica estrutural delas, né? Mas tem ali, falando sobre características de atuação dessas imunoglobulinas. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Só para a gente poder, inclusive, recordar essa característica juntos. Olhem só, as imunoglobulinas da classe G têm o papel de proteger o organismo da invasão viral ou bacteriana através das mucosas. Eu não sei se vocês se recordam, porque aí sempre tem um chavão que nos ajuda a lembrar, né? Eu comentei com vocês o seguinte, que a imunoglobulina presente em mucosas, inclusive eu dei o exemplo para facilitar a gente guardar, por exemplo, do beijo, né? Quando a gente tem o beijo, a gente não troca só bactéria, não. Eu comentei com vocês que nós doamos um pouquinho das nossas imunoglobulinas também. E nesse caso, a imunoglobulina que faz parte desse conjunto aqui, relatado, não é a imunoglobulina da classe G, mas a imunoglobulina da classe A. Ela que está associada a mucosas, tá? Aqui, olhem só, as imunoglobulinas da classe A facilitam a fagocitose, protege o feto ao atravessar a placenta. Se vocês forem lá no quadro que eu coloquei para vocês, foi até de um autor, ele colocou, ele fez uma associação. Ele colocou para a gente que feto, capacidade de atravessar a placenta, né, que está relacionada à gestação, na verdade é porque pertence às imunoglobulinas à classe G, tá? Então, não A, mas sim G de gestação. Então, é outra característica que nos ajuda a guardar, tá? Eu vou pular C, porque a C seria a afirmativa correta, e vou explicar aqui as demais, tá? As imunoglobulinas da classe D é produzida em situações alérgicas e contra protozoários parasitas. Se vocês recordarem, eu falei que contra parasitos e em reações alérgicas estão associadas as imunoglobulinas da classe E, tá? E aqui, na verdade, porque aqui eu coloquei, as imunoglobulinas da classe D funcionam como receptores de antígenos das células. Então, eu coloquei assim, eu acho ela se torna, nesse momento, às vezes mais difícil, porque ela exige uma fixação, né? E as demais é mais um entendimento. Mas, de qualquer forma, eu fiz questão de colocá-la para a gente poder fazer essa associação e fazer com que vocês se recordem. Essa daqui está certinha porque eu comentei com vocês que os anticorpos da classe M são os primeiros anticorpos a serem formados. Não sei se você se recorda, assim, ó, ela é clássica da fase aguda, né? Que é uma fase inicial das doenças. Então, as imunoglobulinas da classe M são, de fato, o primeiro anticorpo a surgir após uma exposição ao antígeno, tá? Então, gente, essas questões que eu coloquei, que eu tinha falado para vocês, na verdade, para quem está chegando agora, né? Nossa, mas a Luciane mal começou o dia, já está fazendo pergunta, mas é porque eu tinha combinado com vocês de iniciar a aula de hoje com perguntinhas. Por quê?
porque a gente acaba, né? Eu sempre gosto de fazer uma introdução antes da gente iniciar um assunto novo. E eu queria fazer com que vocês parassem um pouquinho para pensar, né? E ouvir um pouquinho a voz de vocês aqui, porque para vocês participarem também, tá certo? Então agora a gente vai dar prosseguimento. De qualquer forma é bom, porque eu acho que mesmo quem não respondeu aqui, não falou, aí no seu cantinho deu para você acompanhar e às vezes verificar se você iria acertar ou não, né? E te ajuda a direcionar um pouquinho mais no estudo, tá certo? Então, olha, eu espero que agora todo mundo já tenha acordado, tá? Adequadamente, né? Porque para a gente poder agora dar prosseguimento, tá? E qualquer coisa, gente, aquilo que eu falei, repito, por favor, não deixe para estudar para a última hora, não. Esse assunto é muito importante a gente ir acumulando e acompanhando, né? Para não acumular dúvidas, tá certo? Então, vamos aqui. Qualquer coisa para a gente ter a participação de vocês, para a gente poder esclarecer e não deixar as coisas, o conteúdo sobrecarregar, tá bom? Então vejamos, olhem só, vamos iniciar agora o nosso assunto do dia de fato, né? Que é falar sobre a resistência e reparo, a química da inflamação. Olhem só essa imagem, deixa eu mudar aqui meu point. Olhem só essa imagem. Isso daqui é uma estrutura ocular, né? Olhem os olhos dessa senhora. Parece uma senhora, né? Olhem só como que eles estão. Olha a região como está edemasiada, né? Aqui é a região da sobrancelha, tá? Eu coloquei essa imagem para a gente iniciar esse assunto, porque se a gente recordar, nós já falamos da inflamação, né? Lá no final da unidade 2, eu pontuei para vocês os sinais cardinais da inflamação. E quais que são eles? Me ajudem a recordar. Eu não vou nem ficar passando slide, não. Me ajudem a recordar aqui quais que são os sinais cardinais da inflamação. Calor, rubor. Isso, espera. Calor tem a ver com febre, né? O aumento da temperatura. Rubor, que é essa vermelhidão, ótimo. Mais. Inchaço. Edema. Tem alguém que falou perda de função? Inchaço, professor? Inchaço é o edema. Então, olha, eu vou reforçar aqui o que vocês... vocês estão esquecendo de um que é tranquilo. Olha, eu vou reforçar o que vocês me falaram. Vocês me falaram calor, rubor, edema, perda de função... Dor. E quando a gente tem inflamação, o que a gente sente? Dor. Febre? Dor. Alguém falou aí no finalzinho, dor. A febre está associada na hora que vocês falaram calor. Na hora que fala calor, significa esse aumento de temperatura, né? Fica quente, que é a febre. Rubor é a vermelhidão. O inchaço é o edema. Perda de função e sensação dolorosa, que são os 5 pilares, né? Que a gente fala os sinais cardinais da inflamação, tá bom? Então é isso mesmo que vocês recordaram. Vocês na verdade deram uma esquecidinha da dor, né? Mas tem uma sensação dolorosa, um desconforto, né? Um desconforto que o indivíduo sente em função da inflamação. Se eu falasse na inflamação de garganta, todo mundo ia lembrar do inconveniente da sensação dolorosa, tenho certeza disso. Bem, que incomoda demais, né? Até para deglutir, muitas das vezes a gente tem dificuldade. Bem, então, vamos agora iniciar, por quê? A inflamação, que é aquilo que nós vimos, né? Que tem os sinais cardinais, que quando o meu organismo começa a responder, né? Frente a algo que está me atingindo, reparem que a palavra, né? Ela vem, o latim inflamare e do grego flogos, significa pegar fogo. Olha só da onde que eles tiraram esse termo, né? Inflamação significa pegar fogo, né? Dentro dessa linguagem grega.
Então, ele é um processo de resposta do nosso organismo, né? Que ele é complexo, tanto é que temos aqui os 5 pilares, né? Da inflamação que nós estávamos falando, que eu até recordei com vocês justamente para a gente reforçar isso que nós tínhamos visto na primeira etapa, e que ela é uma resposta frente a vários agentes que possam acontecer conosco, né? Tanto micro-organismos, quanto às vezes até células que já estão em processo de necrose, tá? E vão consistir, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, na inflamação. Por que, por exemplo, eu vejo que está vermelho? Na verdade, aquela vermelhidão que a gente fala que é o rubor, né? Ela é o resultado de uma alteração vascular. Nós vamos ver que quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um maior recrutamento de sangue para aquela área, eu tenho uma interferência dos vasos que irrigam aquela região, tá? Então, são esses detalhes que aqui no nosso assunto se propõe, tá? A tratar para gente. Então, olhem só. Como eu estou chamando a atenção de vocês, no ambiente inflamatório, a principal alteração, a principal característica que a gente vai perceber é que os vasos sanguíneos, né, eles vão, na verdade, sofrer alteração. Eles vão sofrer o que eu vou mostrar, que é uma vasodilatação, tá? Por quê? Porque em função de alguns aspectos que eu já até apresentei para vocês anteriormente, nós teremos aqui a liberação, né, de citocinas e que vão estimular a migração de células de defesa para o local onde tem aquela lesão, tá? Então, com isso, reparem, as nossas células de defesa estão dentro dos vasos sanguíneos. Então, esse ambiente que já é vascularizado, ele vai ter um recrutamento maior, uma alteração da maneira como esses vasos vão se comportar, tá? E por que disso? Porque é importante aquilo que a gente tem visto desde o início, se vocês observarem essas imagens, elas nos ajudam a recordar o que a gente já estava tratando desde lá no final da unidade 2, né? Que é a participação das nossas células de defesa nesse processo inicial, inclusive, porque é um processo inicial de resposta, né, do meu organismo, e que ele vai tentar neutralizar aquilo que está me agredindo. Ele vai conseguir sempre com eficiência? Nós sabemos que não, né? Nem sempre, a gente acabou de recordar que se o processo de lesão ultrapassar um determinado período de tempo, eu terei a resposta imune adaptativa, né? Mas qual que é a tentativa? A gente sempre na vida tenta resolver os nossos problemas da maneira mais rápida possível, de uma maneira mais simples possível, não é? Agora, a partir do momento que às vezes a gente tenta e não resolve, aí a gente vai tentando situações mais extremas, outras instâncias, que é isso que a gente faz na vida. E aqui não é diferente. De início, nós temos um recrutamento celular que vão tentar resolver esse impasse, né, que foi criado. E aí, por que isso é importante? Porque o meu organismo, ele quer que aquela área que foi lesionada, que ela possa ser reparada, né? Que possa haver um reparo tecidual, que, na verdade, aquele local onde houve agressão possa voltar a ser, a médio e longo prazo, aquilo que ele era antes dessa interferência, né? Que é isso que a gente, na verdade, busca, desde situações mais simples, se a gente for imaginar, até situações mais complexas. E é assim que o nosso organismo tenta reagir, né? Tentando reparar, retirar aquilo que estava lesionando e reparar aquele local que foi agredido, para que nós possamos voltar ao quadro de normalidade. E no caso específico, quando tem alguma alteração tecidual, que aquele tecido possa ser reparado, voltar a ter as características iniciais,
Tanto é que se a gente olhar para o nosso corpo, nós conseguimos lembrar que várias vezes na nossa vida a gente caiu, a gente machucou, a gente teve algum processo, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, especificamente em relação à inflamação. Eu tenho um trauma aqui, uma unha encravada que eu já tive. Bem, eu me recordo muito bem que ela me deu um trabalho danado. Eu fiquei mais de mês com essa unha me causando dor e prejuízos. Mas se eu olhar hoje para o meu pé, eu vou ser muito sincera, eu não sei nem se era no pé direito ou pé esquerdo mais. Porque não encontro mais diferença nenhuma, né? Eu lembro que foi uma situação não muito prazerosa, mas graças a Deus não deixou sequela, porque tudo foi resolvido, né? Dá bem, graças a Deus. O fato é que isso, né, tende a ocorrer conosco, tende a ocorrer com o nosso organismo, porque o processo de inflamação é um mecanismo de defesa. Aí você fala, Luciene, mas está inflamado, está doendo, e esse mecanismo de defesa, sim, lógico, porque embora naquele momento, como nós falamos, inclusive um sinal que é a situação dolorosa, mas a situação dolorosa, inclusive, nos faz ter o cuidado com o local e cuidarmos dele. Repara, gente, se a gente tiver alguma coisinha que a gente sabe que não está muito bem, que não está muito bom, até no contexto de saúde, você fala assim, gente do céu, isso daqui não está certo, eu não sou assim, ou minha urina não é dessa cor, né? Mas muitas das vezes você fica protelando, não há de ser nada. Aí no outro dia continua, não há de ser nada. Não, agora eu não tenho tempo para ir no médico, não. Eu vou deixar para as férias. A gente vai levando. Até que um dia você tem uma cólica renal, você sente muita dor, aí não tem jeito. Aí você, não, hoje não dá nem para ir trabalhar. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que resolver isso. Então, se a gente parar para pensar, e é isso que eu faço convite para vocês, que a nossa matéria a gente tem que pensar, né? Olha, precisa de ter muitas das vezes essa situação dolorosa para ter a oportunidade do tratamento. Por quê? E a situação de dor, ela é uma situação de alarme, ela está chamando atenção. A situação de dor, ela fala assim, olha, esse local tem algo que não está bom, precisa de cuidado. E é isso que ocorre. Então, a inflamação, embora ninguém goste de ter uma garganta inflamada, de ter uma unha encravada, enfim, machucou, né? E o local inflamou, fez uma cirurgia e no local da incisão agora está inflamado. Ninguém gosta disso, logicamente que não. Mas a partir do momento que estabelece esse processo, ele é um alarme, fala assim, olha, nesse local, você achou que estava tudo legal, mas não está não. Tem bactéria que está desenvolvendo aqui. E aí a gente tem a oportunidade de cuidar e de tratar e de resolver o problema. Mas se ele não nos desse, né, esse trabalho, simplesmente ia possibilitar que às vezes aquele agente se disseminasse pelo nosso corpo, tá? Então, isso é muito importante para a gente imaginar. Por mais que a gente, na hora que fala de inflamação, parece ser pejorativa, ele é um aliado ao nosso organismo, né? Só que a gente também sabe que até mesmo a situação de reparo, na hora que você, sempre o nosso organismo, né? Ele tende a querer reparar, a ter a cicatrização, várias partes. Se eu olhar para o meu corpo, eu nem consigo perceber aonde que eu me machuquei algum dia. Arthur, você quer perguntar alguma coisa? Sim, a verdade é que esse o olho de peixe é algum tipo de inflamação também, tem alguma, tipo assim, interligância aí com a matéria? Olho de peixe? É. Que é? Eu vou te ser muito sincera, Arthur. Você me pegou. Olho de peixe é um nome que se dá. Não sei te falar. É o que você está falando? Ocorre em que situação? Não,
eu vou procurar o que. Vou te ser sincera, Arthur, não vou nem chutar. Não consigo fazer associação disso com. Vou procurar saber, tá? O que essa terminologia significa dentro, né, do contexto para poder te responder depois, tá bom? Obrigado. Tá? Bem, e aqui, né, como a gente estava falando, essa questão de reparo, cicatrização, nem sempre, às vezes, é tão benéfico assim. Por mais que a intenção seja boa, né? Mas porque há momentos que o reparo, ele é tão intenso que ele possa promover algumas alterações, né? Nós vamos ver, por exemplo, aqui nessa imagem está demonstrado uma situação de queloide, né? Onde houve um reparo, sim, mas no local lesionado, houve um reparo de um tecido que não é um tecido característico, né? Reparem aqui que seria uma pele. Aqui eu tenho um tecido epitelial clássico, como, né, a gente tem distribuído pela nossa pele, mas aqui esse ambiente abaulado, espesso, mais alto, inclusive às vezes até com alterações de coloração, isso aqui é um outro tipo tecidual. Eu vou apresentar mais lá na frente para vocês. Mas aproveito a oportunidade, já que a gente está introduzindo ao assunto, porque aqui ele é diferenciado, porque aqui eu tenho tecido conjuntivo, né? E não um tecido epitelial. Ele reparou? Reparou. Aqui eu não tenho ferida, aqui está tudo fechadinho, está protegido. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que ficou um processo, né? Ficou uma evidência, tá? E pode falar quem? João Vitor. Oi, João. Bom dia. Tudo bem? Joia. Diga. Tá. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, a pele negra, ela tem mais tendência a ter queloide? Sim, João. É uma característica. Na verdade, o queloide ele pode ocorrer, mas ele está muito associado a características genéticas, tá? Logicamente, aqui no Brasil, na hora que a gente fala dessa questão de cor de pele, eu chamo a atenção nossa, é o seguinte: nós somos uma grande mistura. Então, independente daquilo que você observa, da cor da pele, isso não significa que nós não tenhamos, ao longo das nossas gerações passadas, e características, né? Porque por essa grande mistura que nós somos, as características elas não estejam associadas exclusivamente. Opa! Desliga, por favor, o microfone aí, ó, que a gente está ouvindo barulho de água. Por favor. Por favor, desliga o microfone aí, ó, que o barulho de água tá vindo aqui. Então, viu, João? Só chamando a atenção, isso você encontra assim na literatura, mas que para nós, brasileiros, que somos essa grande mistura, né? Nós possamos vir a ter essa característica, independente do que você expressa em termos de cor de pele, né? Porque como ela é uma característica, na hora que a gente fala assim, é uma característica genética, que ela vem sendo passada ao longo das gerações. Então, é por isso que se fala, de fato, que na raça negra ele tem maior probabilidade, tá? Mas essa está ali associada, então, de fato, nós possamos vir a ter essa tendência independente, não significa, tem pessoas que qualquer machucadinho tem ali um restauro através de um queloide, né? E tem pessoas que tendem a nunca ocorrer essa situação, mesmo que às vezes o machucado seja mais pronunciado, tá? Então é verdade sim, tem essa característica genética que eles associam, tá? Bem, e nós vamos ver adiante, por exemplo, na aterosclerose, que é uma situação também de reparo que ocorre na parede dos nossos vasos, também acaba sendo prejudicial, né? Afinal de contas, qualquer dano que ocorra ali na luz dos vasos sanguíneos possa prejudicar o fluxo, tá? E, consequentemente, promover danos àquele organismo. Mas isso a gente vai ver adiante em detalhe. Só chama a atenção de vocês, isso daqui nós tínhamos falado, né? Eu fiz questão de recordar a vocês,
porque é algo que a gente trabalhou no final da unidade 2, que são os sinais cardinais, né? Típicos de um ambiente de inflamação. Aqui eu coloco justamente para a gente recordar isso. Por mais que você possa falar que é uma situação doméstica, relativamente simples, mas aqui a gente consegue perceber, né? O edema, o rubor, que é aquela vermelhidão. Eu tenho aqui a presença, isso aqui é pulso, né? Aqui, ó, se a gente, na verdade, pudesse apertar um pouquinho aqui, isso daqui é só ter que pegar um infiltrado, né? Um infiltrado aqui inflamatório que existe internamente. É muito importante, inclusive, para que esse ambiente ele se cure, é preciso retirar com cuidado toda essa parte de células mortas, né? Porque o pus nada mais é do que células que morreram. Então, a gente faz a limpeza do local, né? Joga o antisséptico para ir amenizando. Por isso que a gente fala que precisa de cuidado, né? Precisa de cuidar. Por quê? Porque isso não se faz de um dia para o outro. Eu preciso ali, é uma situação diária, de cuidar, de limpeza, de passar antisséptico, de obviamente ter cuidado com essa área, né? Para que ela possa, aos poucos, se recuperar, tá bom? Como eu falei com vocês, todo esse processo inflamatório, ele é mediado por fatores químicos. Nós temos a participação, né? E esses fatores químicos são estruturas proteicas presentes no ambiente de plasma, ou seja, nesse ambiente aqui dentro, né, dos vasos sanguíneos, onde eu tenho células do sangue e também toda aquela parte aquosa, onde eu tenho hormônios, onde eu tenho anticorpos, né? Eu tenho várias aqui estruturas proteicas presentes nesse plasma. Então, ele acaba facilitando esse processo. Por quê? Ele vai ter aqui a característica do chamativo do local onde houve a agressão, inclusive com a liberação, né? Lembram de histaminas, que são mediadores químicos também. E aqui, então, vão ser recrutados para essa área. Então, é muito importante a gente recordar e perceber que todo esse processo de inflamação vai ser mediado por processos químicos, né? E no final, quando eu tenho a finalização do processo de inflamação, a gente percebe que isso, né, essa calmaria, a volta ao padrão de normalidade, vai fazer com que haja a ausência, né? Inclusive dessas sinalizações, ou seja, todos esses mediadores químicos dos quais nós falamos aqui inicialmente. Agora ele não existe mais, porque está no processo de reparo, a inflamação cessou. Nós veremos que todo o ambiente ele vai voltar a ser o que era antes, inclusive do próprio aspecto vascular. Tanto é que no final do processo, eu não vou ver mais aquele rubor, não vou ver mais aquela vermelhidão, não vai ter mais, se eu colocar a mão no local, eu vou perceber que a temperatura está normal, né? Então, isso é um processo importante do qual a gente acompanha. O processo inflamatório, ele tem duas fases. Uma inicial, que é o que a gente denomina de aguda, que ela dura de poucas horas a alguns dias, ou, se esse período não for o suficiente para o restauro, eu vou agora caminhar para um processo inflamatório crônico. O que é cronificar? Cronificar agora é ser mais duradouro, tá? Ele é tão duradouro que ele possa durar de semanas a meses ou a anos. Há processos... Aí você fala, mas como que pode, Lucene? Sim, nós vamos ver, gente, que na inflamação crônica eu tenho a diminuição, inclusive, dos sinais cardinais. Ué, Luciene, mas está demorando mais e ainda vai diminuir? Sim, o organismo vai se organizar de tal forma, né? Vai montar um mecanismo de tal forma que, por exemplo, aquele órgão vai continuar sendo atingido e o restante vai lidando da melhor maneira possível, né? Agora, isso daqui é muito sério, porque significa que uma inflamação crônica, ela possa deixar danos irreversíveis, né?
Na hora que a pessoa parar e analisar e verificar uma situação melhor daquele órgão atingido por uma inflamação crônica, possa ser que verifica-se que ele perdeu função, né? Um órgão inteiro, já pensou? Já pensou as consequências disso? Né? Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. Nós vamos trabalhar com isso, né? Mas esse conceito de agudo e crônico, ele é muito utilizado. Quando a gente estuda uma doença, eles tendem a sempre separar a fase aguda da fase crônica, ou seja, a fase inicial da fase depois mais duradoura. Não tenho como precisar a duração disso, né? Desse período crônico, por isso que fala, olha, de semanas a meses ou a anos. Depende muito do que esteja tratando, depende muito ali do caso específico, tá? Aqui aquela mesma imagem que já apareceu anteriormente, né? Chamando atenção para esses aspectos que nós acabamos de falar. A partir do momento que há uma lesão, aqui a presença de micro-organismos, como as bactérias, esse ambiente atingido vai ter a liberação de mediadores químicos, tá? Como no caso as estaminas que eu falei com vocês. Com isso, vai alterar a permeabilidade vascular, que eu vou falar adiante para vocês. O que significa isso? Os vasos vão se dilatar, os vasos vão tornar-se, né, mais alargados. Haverá entre as células epiteliais espaços para a passagem das células de defesa, por aquele movimento que a gente já viu lá no passado, que é o movimento de diapedese, tá? Tudo isso daqui é importante nesse processo inicial, a fase aguda, né, do processo inflamatório. Como eu falei com vocês, a fase aguda é uma resposta rápida, é a resposta inicial, tá? Quando a gente tem aquele agente nocivo. A intenção dele é de resolver toda a questão, né? De resolver todo o problema. A tentativa dele é justamente de resolver aquele impasse que está ali prejudicando o bom funcionamento daquele local. O que nós temos? A alteração do calibre vascular, como eu falei com vocês, haverá uma vasodilatação, né? Haverá alteração na microcirculação, teremos um recrutamento maior de sangue para aquele local, inclusive é o responsável por esse aspecto avermelhado, que nós denominamos de rubor. Haverá a emigração de células de defesa, né? Quando a gente fala isso daqui, ó, quando a gente mostra isso daqui, é justamente a migração de leucócitos. Lembrando vocês que leucócitos são células de defesa, né? Particularmente aqui vão ser os neutrófilos que vão ajudar nessa fagocitose, tá bom? Alguém quer perguntar? Oi. Diga, Fiamma. Eita, joia! Joia. Quando acontece a vasoconstrição? A vasoconstrição ela vai ocorrer adiante quando, inclusive, você começa a ter um restauro do processo, tá? Adiante eu vou ter um desenho que eu vou colocar e aí eu chamo a atenção, tá bom? Inclusive quando, deixa eu ver se pega aqui. Não, deixa eu ver. É porque aí, aqui, olha aqui. Tá? Nesses casos aqui, ó, se você observar, quando eu tenho uma lesão que vai cair para um processo inclusive de fibrose, de perda de função, onde o local, na verdade, vai ficar com algum tipo de sequela, aí a gente vai ter uma vasoconstrição, tá? Que é o inverso. Aqui em cima, se vocês observarem, ó, tem uma vasodilatação. Eu tenho um aumento do calibre dos vasos, tá? Essa alteração é ter, de fato, um aumento desse calibre. No caso onde o processo, né, ele se prolonga, ele se torna agora progressivo com esse processo de lesão na fase crônica, aí eu posso vir a ter o inverso, que é a vasoconstrição, que é essa diminuição, tá bom? Eu vou chamar mais atenção mais na frente, mas aqui eu pus só para poder te responder e aí dessa percepção de imagem, tá bom? Mas a fase aguda, ela é clássica,
né? Onde eu tenha uma dilatação, um recrutamento maior para esse ambiente. Olha só essa imagem, né? Sempre quando eu coloco essa imagem, eu acho que ela fala muito, né? Dá para sentir o incômodo só de ver esses dedos super inflamados. Eu estou numa clássica, numa fase aguda, porque olha o rumor que tá. A gente sente dor só de imaginar, né? Dá para a gente perceber o edema, tá até lustroso. Reparem, gente, quando um tecido está edemasiado, ele tende a ficar mais brilhoso, né? A gente percebe isso. Então, todo esse ambiente aqui, né, que se destaca das áreas demais, ela tem um brilho maior, né? É clássico. E aqui, isso se é possível, nós estamos percebendo esse ambiente com essa característica em função dessa vasodilatação dos vasos, né? Quer sejam eles os arteriais ou os venosos. Eu tenho um aumento de fluxo de sangue para essa região, tá? E aqui, logicamente, me dá toda essa conotação externa da rugosidade, né? Esse rubor. E se a gente pudesse pôr a mão aqui, né, sobre esses dedos, nós iríamos perceber que é uma área que está mais quente quando comparado ao restante do corpo, tá? Então eu tenho aqui um aumento, inclusive, e às vezes o processo inflamatório possa ser tão intenso que se instala a febre, né, no corpo do indivíduo como um todo também. Tem pessoas que vão ter febre, calafrios, em função de um processo inflamatório até mesmo pontual. A gente sabe disso também, tá? Isso depende muito da extensão. Olhem só, aqui chamando a atenção. Nesse caso, o autor está mostrando para gente o que seria numa situação de normalidade, né? Imagine uma área saudável, sem nenhuma interferência, né? Então, eu tenho uma região vascular que cumpre o seu papel, que é levar suporte de oxigênio e nutrientes, né? Nutrir aquela área e seguir o seu caminho de circulação sanguínea, tá? Agora, no ambiente inflamado, o que eu vou ter? Reparem vocês que o autor chama atenção aqui da vasodilatação, ou seja, o calibre dos vasos, né, se torna muito maior. Olha só aqui, né, em termos de comparação, como eu falei com você, tanto vasos arteriais como vasos venosos. E aí, eu terei também, se vocês observarem, reparem ao entorno, eu tenho muito mais células de defesa, né? Porque todas essas células aqui, ó, são neutrófilos, são aqueles leucócitos que são recrutados para o local, né? Em função de tentar ajudar ali, fagocitar alguma questão, alguma situação de necessidade, algum antígeno, né? Então, nós temos essa vasodilatação, que eu acho que na imagem isso é perceptível, faz a gente perceber isso, né? Além de um aumento de células de defesa na área. Em situações de normalidade, eu tenho. Nós vimos que os nossos tecidos apresentam, sim, células que estão ali, são células que ficam depositadas, né, nesse ambiente tecidual, são macrofágicas, que estão ali nos protegendo, né? Mas, diante de uma lesão real, eu tenho um recrutamento muito maior aqui de células de defesa para a área, tá bom? Aqui, inclusive, é clássico para a gente até ter uma noção de que se aquele ambiente está demasiado ou não, né? É interessante que a gente, de repente, aqui está mostrando na imagem, né? A pessoa está, não a ponto de machucar, mas faz uma leve pressão no ambiente e retira-se. Se aqui ficar com uma alteração tecidual e ela demorar um pouquinho mais a se restaurar, é indicativo que a área esteja demasiada, tá? Porque nem sempre, né? A gente tem um processo inflamatório que seja tão clássico, tão evidente como nessa imagem daqui,
né? Então, há situações, principalmente nas fases iniciais, que o processo está caminhando, né? Ainda às vezes não chegou numa situação como essa. Então, é uma das medidas ali avaliativas que possam ser observadas são essas características pontuais, tá? A partir desse momento que eu tive um processo inflamatório agudo, eu agora evoluo para um quadro mais duradouro, né? Se eu imaginar que aquela inflamação ela não foi restaurada, se eu imaginar que aquele processo ali do meu organismo de tentar me defender não foi o suficiente, eu agora vou caminhar para uma inflamação crônica, cronificar. Foi quando eu chamei a atenção de vocês. Possa durar semanas, meses ou anos, tá? É quando a gente percebe que esse processo de cicatrização, inclusive, vai caminhar para uma situação de fibrose. Só para recordar vocês, fibrose é deposição de tecido conjuntivo, tá? Por exemplo, muitas das vezes, aí você fala, mas Luciene, tecido conjuntivo nós não temos no nosso organismo, então por que ele possa ser prejudicial? Mas muitas das vezes a gente tem deposição de tecido conjuntivo em maior proporção do que seria o padrão de normalidade. Então, a partir do momento que eu vou tendo maior deposição, eu posso estar prejudicando células normais daquele órgão, né? E, consequentemente, prejuízo à funcionalidade do órgão. Estou falando de uma maneira geral, porque isso pode ocorrer em vários pontos do nosso organismo, né? E se a inflamação crônica ela vai persistir a partir do momento que o agente etiológico ele não for destruído, né? Ele percebe ou não só agente patológico ou agente nocivo. Vamos imaginar, tem hora que eu posso ter agressão, vamos falar do fígado como exemplo, né? Eu posso lesionar o meu fígado, não porque de repente eu tô com vírus, né? Igual, por exemplo, da hepatite, possa ser viral? Não, às vezes possa ser excesso de bebida, excesso de medicamentos, né? Por quê? Às vezes eu posso até ter a prescrição e fazer a ingesta adequada, porque eu preciso, mas aquele componente químico ser tão forte que eventualmente possa prejudicar aquele órgão, tá bom? Então, por isso que a gente fala, os agentes também potencialmente nocivos. Nem tudo são micro-organismos, tá? Na fase crônica, como eu falei com vocês, a gente tem uma tendência a verificar uma diminuição dos sinais cardinais. Então, não vai ficar com rubor sempre, não vai ficar necessariamente com edema sempre, ou às vezes não tão visível como era antes, tá? Há momentos em que a inflamação crônica ela se prolonga tanto que eu não vou nem visualizar esses sinais cardinais. Olhem só como, né? Como que isso daqui acaba podendo enganar, né? Você acha que tá tudo bem, mas não está. Então, por isso que é muito importante a gente verificar esses conceitos, tá bom? Como exemplos de inflamação crônica, a gente tem aqui o próprio processo de tuberculose. Tem pessoas que têm tuberculose e às vezes não sabem, né? Então, uma fase crônica, cronificada. Existem vários processos que se cronificam e a pessoa às vezes nem percebe, né? Que está com um problema real dentro do seu organismo. Bem, a gente percebe que no infiltrado inflamatório, onde eu tenho um ambiente de inflamação crônica, eu vou ter aqui várias células de defesa. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um corte histológico, né? Todos esses núcleozinhos, todo esse pontozinho roxo que vocês estão vendo aqui, são núcleos celulares. E, particularmente, são núcleos de células de macrófagos e linfócitos que estão aqui presentes. Por quê? No processo inflamatório, gente,
quando ela já está numa fase crônica, é muito possível, sim, a gente inclusive conseguir perceber resposta humoral, ou seja, resposta mediada por anticorpos naquele local. Então, é por isso que nós temos presença de linfócitos na região inflamada, tá? Crônica. Tá certo? Na fase aguda, não, porque tá no inicial. Mas quando ela vai cronificando e se estendendo, né? Como eu falei com vocês ao longo do tempo, eu posso ter a participação, sim. Então, olhem só, agora vocês conseguem perceber a diferenciação em relação ao que nós estamos aqui mostrando. Nós temos aqui o resultado de um processo inflamatório, quer seja agudo ou quer seja crônico, tá? Por quê? Numa inflamação aguda, que é quando logo depois daquela lesão, né? E essa lesão, reparem aqui que o autor coloca para gente várias situações possíveis, desde situações bacterianas, né, causadas por micro-organismos, traumas, às vezes eu vou, caio, machuco, é o suficiente para promover danos e lesão àquela área, né? E até mesmo infarto. O que a gente tem? Numa inflamação aguda, eu vou ter ali aquelas alterações vasculares que a gente verificou anteriormente, separado, né? Um recrutamento de células de defesa, particularmente de neutrófilos, e, logicamente, vários mediadores químicos. Qual que é a tendência desse processo inflamatório agudo? Que ele venha ser restaurado, né? Com a restauração, eu vou voltar a ter um ambiente como era antes. Não vou ter mais o estímulo nocivo, não vou ter mais os mediadores, eu vou ter um processo circular normal, né? Agora, ele, porventura, ele possa se estender. Inclusive com a presença ali daquela secreção purulenta. Lembra que eu chamei a atenção de vocês do pus, aquele aspecto claro, né? Que nada mais é de células que morreram. Então, são justamente, principalmente essas células aqui, ó, que são recrutadas, que começam a fazer aquela limpeza do ambiente, que elas também vão morrendo. Então, eu tenho aquela formação de pus, né? Que se eu cuidar desse ambiente, ele possa cicatrizar e voltar a ter um ambiente relativamente mais tranquilo. Mais tranquilo porque eu vou ter agora sim, uma constrição dos vasos, mas se a gente perceber aqui, o autor quer nos mostrar que quando esse processo ele fica mais intenso, inclusive com a presença de pus, secreções, eu tenho uma tendência muito grande a ter fibrose no local, ou seja, deposição de tecido conjuntivo ao longo da área, tá? Podendo, inclusive, ter perda de função. Agora, essa inflamação aguda, ela também possa se pronunciar e ser mais duradoura e passar por uma fase que a gente denomina de inflamação crônica, que é quando a fase aguda não é o suficiente para o restauro. Então, ela progride. Então, o que eu vou ter? Com a progressão do quadro, mesmo que eu não venha necessariamente verificar que está tão vermelho, verificar que está tão edemasiado, mas internamente, olhem só, reparem as alterações que vão ocorrer com a vascularização, né? Inclusive, tem a possibilidade da formação de novos vasos sanguíneos para tentar restaurar aquilo que está tão prejudicado, coitado, né? Essa formação de novos vasos é o que a gente denomina de angiogênese, né? Gênese é o início da formação de novos vasos. Existe uma vasoconstrição daqueles vasos iniciais e a gente vai ter um grande infiltrado aqui, ó, infiltrado inflamatório ao entorno, o que isso também gera danificação ao órgão, né? Esse processo, quando ele se perdura ao longo do tempo, ele também tende a promover a deposição de tecido conjuntivo, a característica da fibrose, tá? Então, quando a gente tem fibrose, eu começo a ter deposição de tecido conjuntivo numa área que antes era típica daquele tecido, daquele órgão em questão que está inflamado. Por isso, é justamente por isso que é característica a perda de função.
Por exemplo, no fígado, né? Na cirrose hepática, o que a gente tem é a deposição de tecido conjuntivo no fígado. E aí os hepatócitos, né, que são as células naturais do fígado, vão perdendo função, vão tendo ali presença de outros tipos celulares. Então, ao longo do tempo, o órgão vai perdendo função, o que é extremamente danoso, né? Porque se a gente não higienar, a gente possa descobrir isso depois que a gente já perdeu a funcionalidade do órgão, o que é muito severo. É aquilo que eu sempre trabalho, é uma tecla muito importante que a gente sempre trabalha. Todos nós, ninguém gosta de sentir dor, não, né? Mas a dor, ela é protetora. Oi? Olha, tem gente aí? Por favor. Espera aí, gente. Ativei mudo de todo mundo, tá? Porque eu acho que a pessoa que estava com o microfone ligado não ia nem ouvir. Bem, então é isso que a gente estava falando, tá certo? Deixa eu ver, agora eu perdi foi o meu raciocínio aqui. Enfim. Oi, diga! Pode ocorrer inflamação. Na inflamação pode ocorrer necrose? Sabrina, Na inflamação pode ocorrer necrose? Sim, Sabrina. Sim. Olhem só, no processo inflamatório, ele possa caminhar e ocorrer necrose? Pode sim, tá? Por quê? A inflamação, ela possa ser tão pontual, tão intensa, que possa haver morte não programada das células. Então, isso que você falou, pode sim, viu? Por isso que é muito importante. Agora também lembrei, você me fez lembrar onde que eu estava. Falando da situação de dor, né? Por isso que quando cronifica, eu não falei com vocês que é característico dos sinais cardinais irem diminuindo, às vezes eles até estão ausentes. Isso significa o seguinte, isso é severo, isso é prejudicial. Por quê? Porque enquanto aquilo dali está acontecendo, enquanto aquilo dali está me chamando a atenção, enquanto eu estou sentindo dor, a tendência é que eu acho que aquilo dali, eu procure cuidar daquela situação. Agora, a partir do momento que esses sinais somem, que o processo começa a ocorrer de uma maneira mais silenciosa, os danos tendem a ser mais irreversíveis. Por quê? Aquela extensão, aquele dano, ele vai se estendendo ao longo do órgão, então eu posso vir a ter perda, né? Mortes celulares não programadas e, consequentemente, a médio e longo prazo, perder função. Então, isso é muito severo, né? Esse conjunto de informações, elas falam, Luciene, mas inflamação, sentir dor, ter aquele rubor é horrível. Concordo. Por isso que a gente vai cuidar, tratar para resolver o problema. Agora, a partir do momento que ele se prolonga e ele agora se passa a ser de uma maneira silenciosa, eu estou com uma bomba relógio que eu não sei que dia, em que circunstância eu vou poder resolver, né? Então, por isso que é muito severo, por isso que tratar, né, de recuperação, de restauro é muito importante. Coloco aqui para vocês um exemplo clássico disso, né? Que é o herpes labial. Nos primeiros dias, né, fica mais chamativo, a estrutura labial ela fica demasiada, avermelhada, né? A pessoa sente sensação de desconforto, as bolhas. Então, é clássico de uma fase aguda, tá? Com o tempo, as bolhas vão se romper, né? E vão formar-se as crostas e a pessoa tende a ficar ali com a sensação de que tudo está resolvido, né? Então, todos aqueles sinais cardinais vão diminuindo. Isso é porque, na verdade, os primeiros dias são o processo inflamatório agudo,
né? Então, por isso que é tão chamativo, a pessoa acha que todo mundo está percebendo, é muito mais perceptivo, né? Depois, com o passar do tempo e finalizada essa fase aguda, a gente instala-se uma fase crônica, onde os sinais cardinais vão diminuir, né? E aí a gente tem a tentativa de reparo do organismo. Então, ele é classicamente, a gente consegue, né, perceber essa progressão de um processo inflamatório, numa situação que vários de nós eventualmente apresentamos, né, e que possa ser acompanhado por esses dois processos, tá bom? Existem sempre mediadores da inflamação, então existe sim aqui, né, sinalizadores químicos, que é o que eu chamo a atenção de vocês. Sinalizadores químicos que vão atuar mediando o processo inflamatório. Quem que são esses mediadores químicos? Conhecidos, nós já até comentamos a respeito deles ao longo da nossa matéria, né? Nós temos as histaminas, essas serotoninas, que nada mais são do que a gente denomina de aminas vasoativas, né? São compostos químicos que são mediadores do processo inflamatório. Tudo isso daqui, toda essa alteração que ocorre a nível celular, nós temos a liberação de substâncias químicas, inclusive também de enzimas, né? Só para a gente lembrar, lisossomos são aquelas organelas citoplasmáticas circulares observadas dentro das nossas células, né? Elas possuem enzimas digestivas, não sei se vocês se recordam disso. E eles possuem essas enzimas que são mediadores químicos, tá bom? Então, eles funcionam justamente o quê? Recrutando, fazendo com que células possam ser recrutadas para aquele ambiente, tá bom? Esses mediadores químicos, eles estão presentes dentro das nossas células. Lembram quando a gente estudou e vocês fizeram um quadro com os basófilos, né? Eu acho que o basófilo é o mais clássico em termos de memória para vocês. Por quê? Lembram quando vocês, na verdade, na hora que fazem um desenho de um basófilo, o núcleo fica lá em segundo plano, porque ele é tão cheio de granulozinhos? Naqueles grânulos, gente, nós temos mediadores químicos. Por isso que eles são tão importantes, né? Porque em momentos estratégicos, particularmente no momento inflamatório, essas células elas vão liberar esses mediadores químicos. Eles vão sinalizar de que naquele ambiente existe, né, um processo ativo, como no caso de uma inflamação. Tá bom? Eu chamo a atenção de vocês, na hora que a gente fala em processo inflamatório, é como se eu estivesse numa pequena guerra. Ou seja, eu tenho o recrutamento dos soldados, que são as células de defesa, né? Eu tenho ali aqueles sinalizadores, quando a gente vê ali no filme, quando eles querem sinalizar para alguém que está distante, eles não acendem sinalizadores, né? Esses sinalizadores são os mediadores químicos. Por quê? Eles estão sinalizando que aquele local específico está precisando de mais ajuda, de mais células de defesa, tá? Então, o raciocínio é como se, de fato, nós estivéssemos ali num grande cenário de guerra, onde eu tenho quem precise trabalhar a ponto de proteger aquele ambiente e eu tenho os mediadores químicos que são sinalizadores. Tá bom? Aqui eu coloco para vocês o que esses sinalizadores, né, mais trabalham. E reparem vocês que a histamina é uma sinalizadora e muito também característica, um sinalizador muito clássico em momentos específicos da nossa vida. Para quem aí é alérgico, constantemente vocês têm liberação de histaminas pelo organismo de vocês, em uma maior proporção, tá? Porque ele é um sinalizador de uma situação que para o seu corpo, ele quer sinalizar que aquilo que você tem alergia, né, tá ali presente, tá? Então, o que eu tenho na histamina? A histamina é um sinalizador que ela promove alterações. Ela promove taquicardia,
né? Frequência cardíaca fica ali mais intensa, mais rápida, então aquela sensação, sabe? Quando a gente percebe o bater, né? Aquele movimento, aquela atividade, então a situação de taquicardia, eu tenho a redução do calibre das estruturas dos brônquios, tá? Que são vias condutoras do sistema respiratório, tá? Tem o aumento da secreção de ácido clorídrico no estômago. Então, olhem só, esse sinalizador, ele interfere não só a nível local, como a nível orgânico também, promovendo várias alterações, né? Então, o indivíduo, quando ele tem um excesso de produção de um determinado sinalizador, no momento desses, né? Eu tenho alterações diversas. Então, olhem, alterações muito importantes. Taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, né? Uma interferência no sistema respiratório, a partir do momento que eu tenho redução do calibre dos brônquios, significa maior dificuldade até respiratória, né? Aumento de secreção de ácido pelo estômago, ou seja, ali a nível digestório também terá uma interferência, né? Com maior produção de secreção ácida. E aumento de manchas vermelhas pelo corpo, que é uma reação clássica, inclusive do processo alérgico, né? Bem, isso daqui todo promove o clássico que a gente denomina de reação alérgica. Nós temos produção de antihistamínicos, né? E nós temos aqui, isso aqui é o nosso próprio livro didático que coloca, né? Eu trabalho muito aqui justamente tendo como norte nosso livro didático, que são os antagonistas da histamina, é quando nós tomamos remédios, né? Que é o polaramina, a histamina, hidroxizina, clemastina, cetirizina, desloratatina. Então, são medicamentos que vão ser antagonistas, ou seja, tentando diminuir a produção dessa histamina. Por quê? Embora ela tenha sido produzida com uma intenção boa, que é tipo proteger o meu organismo, ela também, o excesso da produção dela possa promover danos, né? Efeitos ao meu corpo que possam também ser danosos. Então, a gente precisa de cuidar dessa situação, tá bom? Existem mediadores que nós denominamos de neuropeptídeos, tá? Esses mediadores são mediadores químicos que vão ser transmissores, serem responsáveis por aquela nossa sensação dolorosa, né? E também estão presentes no nosso sistema nervoso central. É importante por quê? Porque eles ajudam ao meu corpo ao entendimento de que algo não esteja adequado. Tá bom? Esses mesmos neuropeptídeos, eles promovem a permeabilidade vascular, ou seja, eles interferem, né, ali no calibre e também a permissão da saída ali de células de defesa do vaso sanguíneo. Eles estão também presentes no trato gastrointestinal. Olhem só, nessa imagem, a gente tem essa visão geral do que a gente está falando, tá? Onde eu tenho, primeiro, chama atenção, um vaso sanguíneo, né? Reparem aqui. Aqui a representação das células que compõem o nosso vaso sanguíneo. Então, a partir do momento que o autor coloca aqui, né? Repare que aqui tem uma célulazinha do lado da outra. Aqui ele já deixou um espaço, né? Isso daqui é porque ele quer nos mostrar que no processo inflamatório eu tenho uma permeabilidade vascular, ou seja, aquilo que eu tenho na normalidade, ele é interferido e eu acabo tendo espaços entre as células epiteliais. E aí, isso torna possível com que a célula de defesa possa migrar, sair desse ambiente vascular e ir para o local inflamado, tá? Bem, nós temos os mediadores químicos, né, que são, como a gente viu, a histamina, a serotonina, que são mediadores químicos inflamatórios, tá?
Então, eu tenho, a partir desses mediadores, que vão ajudar a recrutar células de defesa, as células de defesa vão para um local e vão tentar eliminar o agente agressor, tá bom? O que nós temos? Nós também temos, a partir desse ambiente, uma alteração tecidual. Por quê? Porque eu vou ter células que vão morrer, porque eu vou ter a própria eliminação dos micro-organismos, né? Eu vou ter aqui um tecido que foi lesionado, inclusive com a possibilidade de necrose, como foi aí uma pergunta, né? Se não me engano, acho que foi da Sabrina. Enfim, então existe sim essa possibilidade e aí vai formar todo aquele universo, né, que eu chamei a atenção de vocês, de um ambiente purulento, de material que precisa ser limpo, né? Temos também o recrutamento de proteínas que vão atuar com fatores de coagulação. Por quê? Aquele ambiente eu preciso eventualmente de estagnar ali, né? A perda de sangue. Então tem todo um processo, uma tentativa de reparo, que é fundamental, que como nós falamos desde o início, dentro de um processo inflamatório, o que o meu corpo está querendo é voltar ao padrão de normalidade, tá bom? E aqui, ó, na hora que o autor desse desenho coloca para a gente fibroblastos, ele está chamando a atenção porque são células que vão estar presentes no processo de reparo tecidual. Porque no final dessa situação, como a tendência é voltar à normalidade, eu vou ter que ter o processo de cicatrização e reparo, tá bom? Então, só chamando a atenção de vocês, porque aqui a gente consegue ver vários elementos que foram trabalhados de uma maneira específica, separado anteriormente, tá bom? Bem, hipersensibilidade, vários de nós aqui, acho que se eu tiver que perguntar a vocês, vários, eventualmente, possam me falar que são pessoas que têm uma reação, né, hipersensível, são muito alérgicos, inclusive. Quem é alérgico, ele tende a ter uma resposta imunológica muito efetiva, muito rápida ali, né? Ter esse grau que a gente denomina de hipersensibilidade, tá bom? Como nós falamos, tudo aquilo que é exagerado possa causar prejuízo, por melhor que seja. Uma resposta imunológica, a gente sempre precisa de contar com ela, né? Que é o que a gente está falando aqui ao longo dessa unidade 3. Eu sempre preciso de contar com o meu sistema imunológico, mas tudo que é excesso acaba sendo prejudicial. E essa hiper, né? Hiper é super sensibilidade, um aumento de sensibilidade. Esse tipo de reação, ela pode trazer prejuízos à nossa saúde, né? Por quê? É uma resposta excessiva frente a um agente. Então, tem hora que o que vai ser mais danoso ao meu corpo possa ser, às vezes, até o meu excesso de resposta, tá? Existem classificações de hipersensibilidade, que é o que eu vou mostrar a vocês. E essas hipersensibilidades, gente, vou até fazer aqui uma pequena introdução, porque elas possam ser classificadas em hipersensibilidade de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, e que, inclusive, elas fazem parte dentro de um contexto em relação, por exemplo, ao que já é esperado. Por exemplo, choque anafilático, né? Olhem, todos nós aqui já ouvimos falar. Choque anafilático possa levar o indivíduo a óbito. E ela é uma reação de hipersensibilidade. É o indivíduo que vai super reagir diante de um antígeno, né? Que inclusive essa reação exacerbada possa levá-lo a óbito, tá? Então é muito importante. Por exemplo, indivíduos que sejam muito alérgicos, gente, é importante que seja observado, que seja tratado, porque muitas das vezes a sua supersensibilidade a alguns antígenos, ela é mais prejudicial do que o próprio antígeno, né? Olha, tem gente aqui que talvez possa vir a ter uma reação muito intensa a ácaro,
né, que é muito clássico. E diga-se de passagem, nós, em termos de comunidade, estamos cada vez mais sensíveis. Justamente pelo excesso de poluição que nós vivemos, né? Há vários agentes, então vai indo, o nosso organismo vai ficando super responsivo. Bem, é lógico que ácaro, conviver com ácaro não é interessante, não é saudável, mas é inquestionável que a gente acaba convivendo um pouco, né? Por mais cuidado e asseio que a gente tenha. Então, pessoas hipersensíveis e vão ter mais prejuízo pelo excesso de resposta do que pela própria presença do ácaro, que ele possa trazer prejuízo em si, né? E assim vai, tem gente que tem super sensibilidade, por exemplo, a grão de pólen, a luz solar, né? A chocolate, olhem só. Então eu vou apresentar a vocês, porque esse também é um tipo de resposta imunológica, tá? Exacerbada, ou seja, exagerada, e que possa causar vários tipos de comprometimento à nossa saúde, tá bom? Bem, mas antes de caminhar e apresentar esses graus de hipersensibilidade aqui, eu quero só verificar, né? Porque aí eu vou apresentar aqui adiante, tem alguma dúvida em específica? Alguém quer, só para a gente, porque aí eu vou falar mais de sensibilidade, para ver se tem alguma dúvida em específica, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês já acordaram. Ah, acorda, menino! Vou bater aqui para vocês poderem acordar. Tudo bem? Tá? É só para... Oi, digam. Tia Lu, você consegue Oi? slide que você tinha passado? Diga, Arthur, qual que foi que você falou? Qual que foi a pergunta? Você consegue ir pro último slide que você tinha passado? Esse daqui? Isso. Ok. De hipersensibilidade, né? Que é a resposta imune exagerada. Sim. Mas tem alguma outra que é o contrário disso? Tipo, uma que não é exagerada assim e... Sim, Arthur. Olha só, a hipersensibilidade, que é essa resposta exacerbada, ela tem um contraponto. Tem um contraponto em indivíduos que, na verdade, venham ter, então, uma ausência de uma resposta de defesa. Por exemplo, na imunossupressão, né? Indivíduos imunossuprimidos, eles tendem a ser falhos na resposta imunológica. Então, acho que foi isso que você perguntou. Seria o contraponto, seria o outro lado da balança, né? Nesse caso aqui, eu tenho um excesso de resposta, e agora nós temos o contraponto contrário, que seria uma deficiência na resposta imunológica, que aí seria no caso da imunossupressão. Tá? É importante a gente destacar, afinal de contas, é um assunto que ele permeia o que nós estamos falando agora na unidade 3, mas que ele também vai ser muito trabalhado por nós na unidade 4, quando a gente falar, por exemplo, na oncologia. Por quê? Mas é importante a gente destacar, porque a imunossupressão ela ocorre não só nos indivíduos que estão em tratamento oncológico, né? Por exemplo, indivíduos têm alguns processos patológicos que causam imunossupressão. O HIV mesmo é um vírus do qual promove isso, né? Então aí, Arthur, nesses casos, nesse outro contraponto, o que eu tenho? Eu tenho um sistema imunológico que acaba sendo falho e que, em função disso, alguns micro-organismos, né? Por exemplo, algumas bactérias que são comuns ao nosso corpo, eventualmente possam começar a crescer exponencialmente, né? A multiplicar-se exponencialmente, a colonizar diferentes áreas do meu corpo e promover danos, né? E diferentes sequelas em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, gente, pegando nesse assunto, no nosso organismo, né? Todos nós, por mais asseio que nós tenhamos, por mais banho que você tome, nós temos o que a gente denomina de uma microbiota normal,
né? Que são micro-organismos que estão presentes e que eles possam ser, por exemplo, inclusive residentes. O que significa isso? Que por mais que eu lave, por mais que eu tome banho, eles permanecem, que não promovem danos nenhum a nós, né? Muito pelo contrário, eles até hoje em dia acreditam-se que eles sejam muito importantes para nós, até nos ajuda, estimula o sistema imunológico, nos ajuda a defender, sem falar daquela microbiota do trato digestório, né? Que ajuda até no processo digestório também. Mas então, Arthur, eu estou falando disso porque nesse outro contraponto que você me perguntou, às vezes essa microbiota normal, ela possa evadir para outros ambientes, né? E aí, na hora que ela evade locais em que normalmente ela não seria observado, ela possa causar processos infecciosos, o indivíduo começa a ter várias alterações orgânicas, né? Além, óbvio, de poder alguns micro-organismos com potencial patogênico mais intenso, realmente tomar conta desse corpo, né? E promover danos severos, perdas de funções orgânicas e até evoluir para óbito, tá bom? Então, isso realmente, sempre, né, gente? Eu chamo a atenção de vocês porque a gente coloca aqui a matéria e, infelizmente, a gente sempre tem um contraponto, a gente sempre tende a ter a tendência dos extremos, quer seja para mais ou quer seja para menos, né? A gente aqui é muito tendencioso a trabalhar aquilo que é meio padrão, aquilo que está dentro de um aspecto, né? Mas sempre tem a possibilidade das alterações dos dois lados, dos dois universos, tá certo? Mais alguma pergunta? Não? Vamos fazer o seguinte, vamos dar o intervalo, porque já está aqui chegando um momento, porque aí na hora que eu for apresentar, que aqui eu vou apresentar hipersensibilidade grau 1, 2, 3 e 4, aí a gente não para, que aí eu acho que o nosso raciocínio vai ficar mais tendencioso, vai ficar mais didático, tá bom? Então aproveitem aí para poder... Diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Luciene, só uma dúvida em questão do exercício, para não atrapalhar o raciocínio depois do intervalo. Que você colocou o exercício, aquele com 20 questões, ele é só um exercício de fixação ou é para te entregar junto com o estudo dirigido também? Fiamma, boa pergunta. O que é para me entregar são os estudos dirigidos. Aquilo que eu falei, tá bom? Tudo, gente, repito, porque nós precisamos colocar para vocês atividade de fixação. Inclusive, eu tenho alunos que pedem isso, né? Não foi o caso da turma de vocês, não, mas eu sempre tenho alunos que falam assim, Luciene, coloca mais atividade, porque tem aluno que estuda movido a exercício. E nós, professores, precisamos de colocar atividades lá para vocês, né? Ou seja, enriquecer ali o AVA. Mas para entregar, são aqueles 2 estudos dirigidos, um da unidade 3 e um da unidade 4. E aproveito a oportunidade da pergunta da Fiamma, chamando a atenção, então, por favor, reparem que o prazo não é muito longo, né, para fazer e para entregar, se não me engano, é no final do mês de maio, porque eu preciso de lançar as notas, porque eles nos dão também um prazo para lançamento. É manuscrito, é individual e manuscrito. E eu peço a gentileza, gente, de me enviar em um único e-mail os 2 estudos dirigidos, tá? Identifica, estou encaminhando os estudos dirigidos da unidade 3 e da unidade 4. Então, vocês vão mandar em um único e-mail os 2 arquivos, um da unidade 3, outro da unidade 4, tá bom? Eu peço isso porque para todas as minhas turmas e disciplinas, eu estou colocando 2 estudos dirigidos, tá? Então, já pensou se eu receber em duplicata de todo mundo? Então, isso congestiona muito a minha caixa de e-mail, tá bom? Então, Fiamma, é aquilo dali que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Tudo que tem a mais ali é muito bem-vindo vocês fazerem, mas não significa que tem que me fazer para me entregar, não. Tá bom? Fica de aprendizado, fica para estudo. Tá certo? Então vamos. Tome um cafezinho aí e a gente volta já. Beijo!